Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu adoro fazer, que é cozinhar. Eu gosto muito mesmo, desde pequena, uma coisa que me dá um prazer tremendo. Eu gosto muito de fazer as pessoas felizes com aquilo que eu cozinho. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso dos óleos na cozinha, que veio para enriquecer muito mais essa nossa... A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Então, vamos nos alimentar direito, comer bem e comer coisas gostosas. E os óleos, além de poder dar muito sabor, eles nos dão também muitos benefícios, tá? Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ups. Então, por que a gente cozinha com os óleos essenciais, né? Quais são os... Por que a gente vai usar o óleo dentro da nossa alimentação? Então, tem algumas razões para isso. O primeiro, para adicionar sabor. A gente está tratando com produtos extremamente puros, então a gente vai dar muito sabor para a comida. É muito diferente eu colocar uma gota de orégano na minha comida ou pegar aquele orégano sequinho que a gente compra no supermercado e colocar na comida. O sabor vai ser muito diferente, muito mais gostoso. Então a gente vai estar adicionando um sabor muito bom para a nossa comida, tá? Nós vamos ter os benefícios internos dos óleos. A gente, além de estar dando sabor, a gente vai se beneficiar com os óleos, com aquilo que a gente já sabe, já tem estudado muito sobre os óleos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que a gente tem feito bastante aqui em casa, eu gosto muito da mistura de chocolate com menta. É uma das minhas misturas favoritas. Eu sou chocolatra, assim, assumida. Chocolate, para mim, se me dissessem, tem que escolher uma coisa para comer para o resto da vida. É chocolate sem eu pensar duas vezes. Eu sou muito apaixonada por chocolate e é chocolate meio amargo, eu gosto de chocolate forte. Então, a gente tem feito aqui em casa, de sobremesa, várias vezes, mousse de chocolate com menta. E essa menta, como que a gente coloca? A gente coloca com óleo essencial de peppermint e de spearmint. O que acontece? A gente come e daí come um pouquinho daquele mousse de chocolate no final do almoço, da janta, no final da refeição. Além do sabor, que fica maravilhoso, a gente também está tendo o benefício do peppermint e do spearmint. O que eles fazem para nós? Eles ajudam muito na digestão. Então, além do sabor, eu estou ajudando na minha digestão. A comida fica mais leve, né? Eu me sinto melhor depois que eu como aquele mousse de chocolate com menta. Então, não é só a questão do sabor, mas é o benefício que o óleo vai me trazer também. Outra coisa, eles são ingredientes seguros e naturais. Já faz algum tempo que eu tenho mudado as coisas aqui em casa para coisas naturais. Bem antes de começar a usar os óleos, eu já estava fazendo isso. Então, eu não uso tempero pronto há muito tempo, muitos anos. Não uso caldo, quinoa, arisco, essas coisas assim, não uso. Eu faço as coisas muito em casa. Quem assistiu o CPTG ontem, eu achei sensacional a palestra daquela moça que falou sobre alimentação, assim, eu fiquei encantada, para mim foi o melhor da noite, ela falando sobre a gente descascar mais, né, desempacotar menos, achei muito legal. E então eu gosto dessa coisa natural. Eu faço, por exemplo, vou fazer uma sopa, vou fazer um risoto, eu faço caldo com ingredientes naturais. Então, se eu estou fazendo tudo isso, por que eu vou colocar um tempero artificial, né? Eu posso usar os óleos essenciais que são seguros e naturais para adicionar sabor e benefícios para minha alimentação. Então, quando eu comecei a usar os óleos, eles casaram perfeitamente com com esse meu movimento em casa de fazer essa troca. E outra coisa, conveniência, tá?
eu gosto muito de manjericão, né? Aqui no prédio até tem uma horta, aqui no condomínio tem uma horta. E às vezes eu desço lá e pego as folhinhas de manjericão. Só que não sou só eu no prédio que gosto de manjericão. Eu acho que todo mundo no prédio, porque já teve várias vezes que eu desci para pegar e não tinha... o pé de manjericão, coitado, estava sem folha nenhuma. Então... Não é esse, filha. É basil. Então, o que acontece? Aí eu vou ter que ir no supermercado comprar um maço de manjericão. Então, de repente, eu vou comprar um maço grande, mas eu quero usar um pouquinho, né? Não vou usar aquele maço inteiro e vai acabar estragando indo fora. O que tem acontecido? Em vez de fazer isso, eu vou lá, pego meu olhinho de manjericão e coloco 2, 3 gotinhas no molho, na salada, na pizza, naquilo que eu quero fazer. E pronto, tá ali no meu alcance, tá prontinho, eu não preciso descer para ver se tem, não preciso ir ao supermercado para comprar, eu tenho o óleo puro de manjericão na minha mão. Então, isso é uma conveniência sensacional, é uma vantagem maravilhosa, tá? Cozinhar com os óleos é seguro, gente? É seguro, tá? A gente pode cozinhar com os óleos essenciais sem problema nenhum, desde que sejam óleos de qualidade. Então, primeiro, a gente já consome pequenas quantidades de óleo essencial na nossa dieta, tá? Quando a gente come uma folhinha de manjericão, quando a gente come uma folhinha de orégano fresco, ou quando a gente toma um suco, a gente já está tomando pequenas quantidades de óleo essencial. Então, a gente já faz esse consumo, tá? Mas a gente tem que escolher óleos essenciais que sejam seguros para o nosso uso. Não pode ser qualquer óleo essencial. Isso a gente conversa bastante aqui todas as semanas. Tem que ser óleos que sejam apropriados para o consumo. O único que nós conhecemos aqui no Brasil são os óleos fabricados pela Duterra, e não são todos, tá? Tem alguns óleos que a gente não pode consumir. Então, sempre antes de consumir qualquer um dos óleos, a gente tem que se certificar que eles são aprovados para o consumo. Então, tomar esse cuidado. Outra coisa, todos os óleos, eu sempre gosto de falar isso, deixa eu pegar um aqui, vou pegar a bergamota que eu amo, tá? Tem a sigla ali, ó, CPTG. O que quer dizer isso? Certificado de pureza testada e garantida. Então, quando eu estiver consumindo uma gotinha de bergamota, eu tenho certeza que tudo que eu estou consumindo é uma gota de óleo de bergamota. Não tem nada mais aqui dentro. Não vai ter nenhuma mistura, não vai ter nenhum outro ingrediente, nenhum outro composto químico que não seja do óleo de bergamota. E isso aqui também vai ser a melhor bergamota possível, não vai ser qualquer óleo de bergamota, tá? Porque a gente sabe de todos os cuidados que a empresa tem de extrair os óleos do seu país de origem, na sua melhor condição, e todas os testes que são feitos para que esse óleo chegue puro até a nossa casa. Então, a gente precisa ter essa segurança de poder consumir óleos que tenham toda essa qualidade, que sejam seguros para nós. Quais são os óleos que a gente pode consumir? Tem uma lista grande que a gente pode consumir. Quer dizer que a gente vai usar todos esses na comida? Não, porque tem alguns deles que não tem sabor gostoso, né? A gente está querendo adicionar um sabor com os benefícios, mas, por exemplo, eu não gosto de melaleuca, né? Eu gosto, até o cheiro eu já acostumei, porque a gente usa muito aqui em casa, mas eu não vou colocar gotas de melaleuca numa coisa que eu vou comer, porque eu não gosto, né? A minha filha mais velha, Carolina, ela detesta canela, então ela não vai usar óleo de canela nas coisas que ela fizer, porque ela não gosta de canela, mas a gente pode, qualquer um desses a gente pode ingerir, tá bom? Então, vamos separar um pouquinho os óleos pelo tipo... Bom, antes umas dicas de cozinha. Primeiro,
Se possível, a gente deve adicionar os óleos depois do cozimento. Só um pouquinho, pega um palito de dente para mim. Por quê? Porque os óleos são extremamente voláteis, então eles evaporam com facilidade. Quando a gente tiver... Obrigada, filha. Quando a gente tiver cozinhando com eles, eu coloco ele na panela, um pouco do óleo vai evaporar, ele não vai ficar todo ali. Então, o que acontece? A gente vai perder um pouco do óleo que a gente tiver colocado. Tem alguns preparos que a gente não vai poder esperar para colocar o óleo depois. Então, nesse caso, a gente vai colocar uma quantidade um pouquinho maior de óleo, pensando que ele vai evaporar um pouco. Tá? Por exemplo, eu vou fazer uma marinada de uma carne ou de alguma carne, um frango, um peixe e tal, eu não tenho como colocar o óleo depois que já está pronto. Eu tenho que colocar antes, porque ele vai dar o sabor antes de cozinhar. Então, eu vou colocar uma quantidade um pouquinho maior. Quando eu for usar o óleo depois que já está pronto, então eu vou diminuir. Por quê? Porque ele vai estar todo ali presente, tá? Então, a gente dá uma diminuidinha na quantidade. Uso de panelas de inox, de cerâmica ou de vidro. Eu também acrescentaria aquelas panelas de aço cirúrgico, que algumas pessoas têm, tá? Também dá para ser usado. Evitem, por favor, as panelas de alumínio, porque elas vão reagir com óleo. Então, de preferência, inox, cerâmica ou vidro. Não usem utensílios de plástico para cozinhar, tá? Nem tigela, nem colher, nem copo, nem nada disso. Vai tomar uma água saborizada, usa copo de vidro, faz numa jarra de vidro. Então, a gente não deve utilizar nada de utensílios de plástico quando a gente estiver usando os óleos essenciais, porque eles vão reagir com o plástico reage com o óleo. Então, tem uma sugestão bem boa para a gente começar a usar o óleo essencial. É sempre melhor colocar de menos do que de mais, porque se a gente coloca de menos, tem como arrumar depois, tem como colocar um pouquinho mais. Agora, se a gente coloca o óleo demais, não tem como diminuir depois, não tem como tirar. Tá? Então, a sugestão é o método do palito de dente. A gente pega um palitinho de dente e a gente pega um óleo, por exemplo, canela. Esse aqui é cinnamon bark, que é casca de canela, tá? Em vez de pingar uma gota direto, eu vou e molho a pontinha aqui do meu palitinho de dente com óleo. Acho que não dá para ver aqui, mas eu molhei a pontinha. E daí eu vou lá e dou uma misturadinha na receita. E eu provo. Se eu acho que dá para colocar mais, eu molho de novo, ou daí já posso pingar uma gotinha, mas tomar esse cuidado de começar aos poucos, principalmente com os óleos que são mais fortes, como canela, cássia, orégano. Esses óleos são bem... Turmeric também, ele é bem forte, então começar de pouquinho, vai aos pouquinhos, até chegar na quantidade desejada, tá? E também outra coisa, o ideal é não colocar direto no prato o óleo, tá? Até quando a gente vai colocar na receita, o melhor é colocar numa colher e depois colocar dentro da receita. Por quê? Porque às vezes cai mais do que a gente queria, né? O Pierre, meu marido, que fala que ele toma água com limão todo dia de manhã. E ele diz que não é para eu falar para mais ninguém que tem que tomar 2 gotas com um copo de água, porque nunca cai só 2 gotas, sempre cai mais, né? Então, tomar esse cuidado. Coloca na colher e depois coloca na comida que estiver fazendo, para não ter perigo de ficar forte demais. Tá bom? Bom, vamos para umas dicas com os óleos e daí eu vou dando umas dicas para vocês de como usar, tá? Os óleos cítricos, eu amo óleos cítricos. São os meus óleos da alegria, eu acho que é os óleos da alegria de muita gente. Então, os mais usados são o bergamote, o grapefruit, que é a toranja,
O óleo do grapefruit é delicioso, mas a fruta é muito amarga, é muito interessante isso. Daí tem o lemon, que é o limão siciliano, tem o lime, o tangerine, que é tangerina, né? E o wild orange, tá? A gente também tem o green mandarin, que foi lançado recentemente. Acho que tá por aqui, tá aqui. Que também é um óleo cítrico muito gostoso, tá? Então, para que a gente pode usar isso? Para bebidas, a gente pode fazer água saborizada, pode fazer suco e adicionar um pouquinho mais de sabor. Pode fazer chá. Agora, com esse friozinho, a gente nem pensa muito em bebida gelada, a gente vai direto para bebidinha quente, né? Eu posso colocar... também dá para entrar lemongrass aqui, que é capim-limão, né? Que também é um óleo refrescante, cítrico, né? Então, eu posso usar nas bebidas. Posso usar em molhos, tá? Nas marinadas, nos assados. Para tudo isso, eu posso usar esses óleos. Para sobremesas também, né? Para doces, tem alguns doces. Eu vou dar no final uma receitinha para vocês que é de uma sobremesa que eu uso lemon e lime. Uma combinação muito gostosa também é de wild orange com chocolate. Então dá para fazer sobremesas que sejam de chocolate, dá para fazer brownie ou bolo de chocolate usando o wild orange. Ele também, o wild orange, dá para fazer aquele frango de restaurante chinês, que é frango com laranja, então a gente pode usar ele no tempero do frango também. Dá para saborizar iogurte. Eu particularmente não gosto de iogurte, mas quem gosta, né, dá para adicionar um pouquinho de sabor, tá? Então o sabor deles vai ser forte, ele é mais adocicado, ele é refrescante e um pouquinho picante, tá? Então esses são os cítricos que a gente tem. Depois, a gente tem as especiarias. Essas especiarias são black pepper, que é a pimenta do reino preta, tá? Pink pepper, que é pimenta rosa. Aí a cássia, que eu mostrei para vocês, não, eu mostrei para vocês cinnamon bark. A cássia, a canela, ela é bem forte. Eu achei deliciosa a cássia. E daí tem cinnamon bark, que é um pouquinho mais fraco, mas as duas são canela. Tem coriander, que é, se eu não me engano, cominho. Ginger, que é gengibre. E fennel, esqueci um L ali, que é erva doce, tá? Todos esses são especiarias. Para que a gente usa esses óleos? Então, para realçar os sabores naturais, né? Por exemplo, o black pepper não tem muito sabor o óleo, mas ele realça naquilo que a gente for usar, nos vegetais ou na carne, né? Eu uso pimenta para tudo, eu gosto muito de pimenta, apesar de que essa pimenta ela não é uma pimenta ardida, ela é uma pimenta de sabor, né? Esse black pepper. O pink pepper também é uma pimenta mais perfumada. Fica muito bom pink pepper em suco, mas também nas marinadas, nos pratos doces dá para a gente usar, né? Canela, acácia, em pratos doces fica delicioso, ou fazer um chá e colocar uma gotinha. Gengibre, eu amo gengibre também nos sucos, às vezes até coloco uma gotinha de gengibre no chimarrão. Eu não gosto muito de misturar coisas no chimarrão, eu gosto do chimarrão meio purinho, mas às vezes eu coloco um pouquinho de gengibre e de lemongrass no chimarrão. Então, para tudo isso a gente pode usar. São sabores mais fortes, né? Esses, talvez, vários deles nós vamos ter que usar o método do palito. Eles são mais picantes e mais quentes, tá? Nesse friozinho que tá, pelo menos aqui em São Paulo tá frio fora do normal, usar esses temperos vão nos aquecer, né? Esses óleos vão nos aquecer com certeza.
Depois a gente tem as ervas. E daí a gente entra naquela questão que a gente estava falando antes, né? Da praticidade de poder ter esses óleos de ervas que vão nos ajudar nas nossas receitas. Então, basil, que é manjericão, cilantro, que é coentro. Coentro é uma erva controversa. Eu gosto de coentro. Aqui, meu marido odeia coentro. Então, aqui em casa não, eu não consigo usar muito, mas eu gosto. Majoram, que é manjerona. Orégano, rosemary, que é alecrim, e thyme, que é tomilho. Esses são muito bons, eles já têm uma puxada para pratos italianos, né? Então, normalmente os pratos italianos usam essas ervas frescas, né? Dá para a gente usar para carnes marinadas, para sopa, nos pães, no macarrão, na batata. Vou dar uma dica para vocês. Uma coisa que eu gosto muito é de fazer brusqueta aqui em casa. Eu pego um pão italiano. Normalmente eu faço pão italiano, porque em casa eu faço fermentação natural. Então, eu não costumo comprar, eu faço pão italiano. Mas dá para comprar um bom pão italiano. Pega um dente de alho, corta ele na metade, dá 2 esfregadas só no pão, assim, não vai passar muito alho, porque senão vai ficar muito forte, tá? Pega aquela partezinha cortada e dá umas 2 esfregadinhas no pão italiano e põe ele no forno para ele dar uma torradinha. Quando ele tiver torrado, daí, enquanto ele tá torrando, pica tomate. Eu gosto de picar também queijo junto, ou colocar umas lascas de um bom parmesão. Senão, eu gosto de queijo branco também com tomate, e coloca umas 2 gotinhas de manjericão junto, de basil junto. E daí, quando tirar a torradinha do forno, coloca esse tomatinho em cima. Olha, fica delicioso, delicioso. Cilantro, normalmente, a gente vai usar muito com frutos do mar e com peixe, porque ele combina muito com isso, tá? Majorão, orégano, já tem um sabor mais italiano, né? Então, a gente pode usar nessas coisas, nesses temperos italianos. Alecrim fica muito bom com frango. Tem que tomar um pouquinho cuidado com o alecrim, porque ele é muito perfumado. Então, se a gente coloca alecrim demais, ele rouba a cena. Mesma coisa com o orégano. O orégano é muito forte. Se a gente coloca orégano demais, a gente tira o sabor do prato. Então, esses temperos tem que usar com moderação. É bom usar no método do palitinho, tá? E tomilho é muito bom para carne vermelha. Então, para fazer marinada de carne vermelha, tomilho combina muito. Eu tenho uma sopa que eu faço, até eu vou fazer amanhã ela aqui, já comprei as coisas, que é uma sopa de nhoque com espinafre e vai tomilho junto, fica deliciosa. E caldo de frango. Frango, nhoque, espinafre e vai tomilho junto. Então, esses sabores são herbais, são frescos e são fortes. Então, tem que usar com bastante moderação esses sabores. Menos manjericão, a gente pode dar uma usadinha um pouco mais robusta, assim, não tem tanto problema, tá? Os florais, a gente tem o lavanda e o gerânio. Eu, particularmente, acho os florais um pouco doces, mas quem gosta de sabores mais doces pode usar bastante os florais, tá? Então, eles são, na verdade, suavizantes, eles dão um toque a mais nas receitas que são simples, então eles vão deixar as receitas um pouco mais sofisticadas, né? Então, normalmente se usa em sobremesas e em chás. Lavanda dá para usar em cobertura de bolinho, de cupcake, ou cobertura de bolo, dá para usar num chá, dá para fazer suco e colocar uma gotinha de lavanda. Então, dá para se usar esses óleos nesse sentido, tá? As mentas, que eu falei para vocês no começo, que eu amo, amo, amo menta, né? Então, os que a gente tem, né, são o peppermint e o spearmint. Peppermint, ele é um pouco mais suave
e o spearmint ele é mais forte, ele é bem mais presente, assim. Então ele é bom para bebidas, para sobremesas, para saladas e para algumas carnes. Eu particularmente não gosto deles em carne, eu gosto que eles combinam com bebidas e com sobremesas. Então a minha dica, peguem uma boa receita de mousse de chocolate, tá? Aqui eu uso é da Rita Lobo, da Panelinha, do site da Panelinha, que é um site maravilhoso para achar receita. O que eu faço? Para uma receita de mousse de chocolate, eu coloco 2 gotas de spearmint e 3 gotas de peppermint, porque eu gosto dele forte, tá? Então, eu coloco essas 5 gotas, 3 de um e 2 de outra. Se vocês gostam um pouco mais suave, coloque um pouquinho menos. Vocês vão ver que delícia que fica. Tá? Então, o sabor deles é bem mentolado e bem refrescante. Então, eu vou dar umas receitinhas para vocês, tá? Essa primeira receita é de uma limonada com framboesa e com lime. Dá para fazer com outras frutas vermelhas, tá? A gente não precisa ser só a framboesa, pode ser qualquer uma das frutas vermelhas. Na verdade, isso normalmente a gente conhece como limonada rosa, aquela limonadinha que fica rosa, que é uma delícia. Então a gente vai pegar 2 xícaras de framboesa, ou amora, ou morango, ou qualquer uma dessas frutinhas vermelhas, meia xícara de açúcar ou de mel, quem preferir, tá? Eu normalmente faço com açúcar demerara, essas coisas aqui em casa, eu gosto do açúcar demerara, e uma xícara de água, tá? Então vai colocar tudo numa panelinha e levar para ferver. Não precisa deixar ferver muito. É só o suficiente para derreter o açúcar. E daí deixa ele dar uma esfriadinha e passa pela peneira. Framboesa é bom passar pela peneira porque ela tem umas bolinhas que às vezes são meio ruinzinhas de mastigar. Mas se for morango, não precisa nem passar pela peneira. Pode até deixar ele meio inteirinho, assim que fica até gostoso de comer depois. Aí pega, quando já tiver frio, coloca dentro do copo, ou se vai fazer uma jarra, coloca dentro da jarra. Se for o copo, coloca umas 2 colheres. Pode fazer uma limonada com água, com gás ou sem gás. Ou mesmo, se não quiser fazer limonada, pode ser só a água mesmo e as gotinhas de lime, de acordo com o gosto de vocês, para dar o sabor da limonada, né? E depois decora, deixa bonitinho e fica um belo de um drink gostoso, muito gostoso e bem refrescante, tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês de fazer. Se vocês quiserem tirando print das receitas para vocês, fiquem à vontade, tá bom? Outra dica. Minha marinada de frango, essa é minha. Minha e da Aline, né, Aline? Que a Aline agora já passei o bastão para ela de temperar frango. Quando a gente faz frango aqui em casa, é minha filha que tempera. Mas essa é a minha receita. Então, eu coloco para cada quilo de frango, eu coloco 1 colher de sobremesa de sal, mais ou menos, uma meia xícara de vinagre branco, ou vinagre, pode ser vinagre balsâmico também. Aí coloca um pouquinho menos, talvez. Ou de vinho branco mesmo, quem não bebe o vinho depois ele evapora, então pode usar vinho branco sem problema, tá? Mais ou menos 1/4 de xícara de azeite de oliva, um bom azeite. Uns 3 dentinhos de alho amassado. Eu coloco umas 2 gotas de black pepper, para dar uma realçada no sabor. E daí, dependendo do dia, eu gosto de colocar um desses óleos diferentes. Ou eu uso orégano, ou eu uso basil, que é o manjericão, ou eu uso alecrim. Por quê? Se colocar tudo junto, um vai brigar com o outro, não vai ficar bom. Então, tem dias que, vou fazer o frango, sei lá, quando eu faço o frango assado, que a gente gosta de fazer sobrecoxa assada no forno, eu prefiro colocar orégano, porque ele deixa, eu gosto do sabor do orégano assado. Quando eu vou fazer o frango com molho de tomate, eu prefiro colocar o basil, que é o manjericão,
Por quê? Porque eu acho que manjericão combina muito com tomate, então eu prefiro usar esse, tá? Alecrim eu uso menos aqui em casa, eu gosto muito, mas o resto da família não gosta muito, então eu acabo usando menos. Mas ele também fica muito bom, assado o alecrim fica muito bom também, então dá para usar esses óleos. Só não coloquem todos juntos, porque não vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Um outro que dá pra gente usar o novo, tá? O óleo turmeric, que é cúrcuma, né? Isso dá para fazer um belo de uma marinada também. Daí, em vez de colocar um desses óleos, vocês coloquem o turmeric. Para fazer uma galinhada com turmeric, que fica delicioso, tá? A mistura dele no arroz, ou para fazer com um molho que não seja eu acho que com tomate ele não combina muito no meu paladar, né? Mas se vai fazer, sei lá, um frango com creme, alguma coisa assim, o turmeric vai combinar muito, tá bom? Então essa é a marinada que a gente sempre faz e que todo mundo ama. Quem vem aqui em casa e come, ama, assim, todo mundo, até quem cozinha muito bem, às vezes para assim, nossa, mas o que tu colocou nessa marinada? Então é só isso e fica delicioso. Deixem pelo menos uns 20 minutos, meia hora, o frango marinando, né, tá? Para que ele possa absorver os temperos. E daí depois façam de acordo com a vontade de vocês, como vocês preferirem. Outra sugestão, saborizar o açúcar com óleos essenciais, tá? Então a gente pode colocar wild orange, qualquer um dos cítricos, ou também pode colocar um pouquinho do palitinho de canela ou de cássia, tá? Isso para 2 colheres. De repente vocês querem fazer já um pote de açúcar que tenha um sabor, né? Um pote de açúcar com canela, por exemplo. Então vai colocar um pouquinho mais ali, mexe bem e vai ter um açúcar já saborizado para colocar no chá, no café, né? Fazer um mingauzinho de aveia, colocar num suco, numa limonada, ou até polvilhar na torrada. Uma sugestão que eu dou para vocês dá para fazer bolinho de chuva ou rabanada e usar esse açúcar já temperado com canela, então vai ficar super gostoso, né? Depois que fizer, passa no açúcar com canela que vai ficar uma delícia. Então dá para usar também, tá? E esse aqui é o meu cookie que todo mundo ama e se vocês quiserem, eu vou depois deixar meu Instagram, porque lá eu dou mais algumas receitas. Se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, tem uma live que eu ensinei a fazer esse cookie, então tem o passo a passo mais detalhado, tá, gente? Mas eu vou dar umas dicas para vocês aqui para fazer um cookie bom. Primeira coisa, tem gente que me pergunta, eu posso trocar manteiga por sei lá o quê, por margarina, por ghee, por óleo de coco? Pode, mas não vai ficar a mesma coisa, né? Eu posso trocar farinha por, sei lá, farinha integral? Pode, mas não vai ficar a mesma coisa. Então, primeira coisa esses são os ingredientes. Ele é natural? Nada. Ele vai ajudar, ele é funcional, né? Fala muito de alimento funcional. Não é. Esse é alimento para a gente comer de consciência pesada mesmo, porque, né? Mas eu garanto para vocês que ele fica muito gostoso. Então, manteiga, ela não bem gelada, mas também não tão em temperatura ambiente, assim, ela meio friazinha ainda, tá? Açúcar, pode ser açúcar cristal, ele fica mais gostoso com açúcar cristal. Açúcar mascavo, um ovo, meia colher de chá de baunilha. Se vocês forem usar óleo essencial, não precisa colocar baunilha, tá? Farinha de trigo, bicarbonato de sódio. Eu costumo colocar 2 xícaras de gotas de chocolate, porque, que nem eu falei, eu gosto muito de chocolate. Então, isso dá em torno de 300 gramas de chocolate, tá? Eu coloco gotas de chocolate, de um bom chocolate. Não vão
colocar chocolate fracionado, porque não vai ficar muito bom, tá? Compra um chocolate melhorzinho, nem que seja menos quantidade. Pode ser barra de chocolate que vocês picam, mas que seja um chocolate de boa qualidade. Então, vocês vão bater bem a manteiga com o açúcar, com os dois tipos de açúcar, depois coloca o ovo, mexe um pouco, depois a farinha, bicarbonato e mexe. Dá para quem tiver batedeira planetária, dá para fazer na batedeira. Se não, dá para fazer na mão mesmo, não tem problema, dá para fazer tranquilo, tá? Quem gosta pode adicionar castanha e nozes também, que não tem problema. E vocês vão adicionar, isso vai ser antes, tá? Na hora que estiver misturando, pode ser na hora que colocar manteiga já, coloca óleo essencial. Minha sugestão, uma que a gente faz aqui em casa e gosta muito é lime e lemon com chocolate branco, tá? Eu acho que combina mais com o chocolate branco, o lime e o lemon. Então, a gente coloca em torno de 4 gotas de cada um, porque ele ainda vai para o forno. Então, tem que pensar que tem que ficar um pouquinho mais forte. Então, coloca 4 gotas de lime, 4 gotas de lemon e chocolate branco. Outra sugestão, colocar peppermint com chocolate. Fica maravilhoso. Então, coloca as gotas de chocolate meio amargo e dá para pôr umas 4 gotas de peppermint, umas 3 de peppermint junto, que vai ficar muito bom. Dá para colocar wild orange também, fica a combinação de laranja com wild orange também vai ficar bom. Ou tangerina. Ou vocês inventem o sabor que vocês quiserem, porque também dá para fazer. Esses dias eu fiz ele com amendoim, coloquei amendoim e chocolate. E eu acho que dá para colocar um pouquinho de canela nesse com amendoim com chocolate, que vai ficar bem gostoso. Então, vocês podem testar e experimentar da maneira que vocês quiserem. Eu poderia trazer mais uma infinidade de receitas para vocês, porque dá para fazer muita coisa. Mas o que eu queria mesmo incentivar é que vocês peguem as receitas de vocês e testem, tá? Se não der certo, tudo bem, vai para outra. Para a gente poder aprender a fazer as coisas na cozinha, a gente erra muito. Então, se errar, se ficar ruim, não tem problema, né? Tenta de novo, coloca menos, coloca mais, troca o óleo e vão testando aquilo que vocês acharem que vai dar certo. Então, isso já dá uma base para a gente saber por onde ir, né? Eu sei que para frango eu posso usar esses. Para fazer um doce eu posso usar esses óleos, né? Para fazer um suco, um chá gostoso eu posso usar esses óleos. E ir testando os sabores para vocês acharem aquilo que ficar melhor e mais gostoso para vocês e para a família de vocês. E por último, eu só queria fazer um convite, que na quinta-feira que vem eu vou ensinar a fazer uma focaccia com alguns sabores, tá? Lá no meu Instagram. Quem quiser, é só entrar no Instagram às 7 horas da noite, na próxima terça-feira, na próxima quinta-feira, que a gente vou ensinar isso lá para vocês, tá certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Mel, sempre maravilhoso. A focaccia tu conhece, Preciso né, dizer Ana? que eu Foi tenho um aquela que eu orgulho fiz na dessa minha praia. cunhada. Tenho um orgulho dessa minha cunhada, gente. Vocês não sabem a sorte que é ter uma cunhada que cozinha bem, assim, adoro ir na casa dela. Deixa uma comida melhor que a outra. Gente, obrigado, Mel. Sempre show, viu? O Alexandre estava. A gente começou, a gente preparou aqui para vocês as 7 habilidades, né? Que uma pessoa que queira fazer do Terra saúde financeira precisa ter. A Alexandre já falou da primeira e da segunda habilidade. Para quem não teve oportunidade, já estou lá no resumindo, deixa eu voltar lá primeiro. Para quem não teve oportunidade, né? Na primeira, bem resumidinho, ele explicou que existem 3 tipos de pessoas que fazem, na verdade, isso é baseado no GoPro, né? Existem 3 tipos de pessoas que começam quando querem fazer disso uma segunda renda, que são os posudos, que a pessoa acha, não, eu sou muito bom, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir, e acredita em si próprio. Tem aqueles que são os amadores e tem aqueles que são os profissionais. Os amadores são aqueles assim, eu acho que eu tenho fulano, ciclano, lembra de cabeça. O profissional é aquele que anota, faz uma lista viva
Ou seja, todo dia tu tem uma pessoa nova anotada. Olha, gente, toda semana eu entro no escritório do meu marido, ele tá com uma folha de papel anotando pessoas que a gente ainda não conversou. Então, essas são as pessoas profissionais, aquelas que mantêm uma lista viva. Anotem. Hoje a gente teve a alegria de receber 2 colegas, um de Florianópolis, um lá do Espírito Santo, né? Uhum. Eles vieram para cá para aprender como fazer melhor do Terra. Eles não achavam, eles achavam que não estava só bom fazer Zoom toda hora. Hoje eles passaram o dia conosco e amanhã eles vão passar o dia conosco, que eles querem fazer bem o negócio. Então pensa como tem pessoas que estão interessadas, né? E ele hoje já pegou o celular, já começou a fazer a lista viva dele quando eu ensinei isso. Então aquela pessoa que quer realmente, gente, tem meios, tá? Segundo ponto era como convidar as pessoas, que foi o que o Alexandre falou essa semana. E a terceira habilidade, gente, que é muito legal, é como apresentar o produto e oportunidade. Gente, isso é tão legal, porque assim, a gente vê as pessoas fazendo, e às vezes, assim, de outras equipes, porque a nossa equipe não tem esse problema, mas a gente vê as pessoas de outras equipes fazendo, e eu fico pensando, gente, alguém tinha que ensinar isso para ela, tá? Então, assim, ó, qual é a principal coisa se você quiser ganhar dinheiro com o do Terra? Você não é o centro do negócio, tá? E algumas pessoas, através da sua vaidade, acham que elas são o negócio. Não, você não é o centro do negócio. Não há como criar uma organização duplicável com essa abordagem. Você achando que é, tá? E sem duplicação, não existe o marketing de rede, tá? É apenas um emprego. Então, quem achar que é o centro do negócio vai trabalhar que nem um doido. Na verdade, a gente precisa duplicar. A gente precisa ensinar coisas. A gente precisa ser um consultor, ensinar pessoas a duplicarem. Gente, eu no início não sabia fazer. Fiz muita coisa errada. O Alexandre até falou, né, essa semana, que a gente preparou uma aula assim super mega power, porque eu queria impressionar as pessoas, eu queria que elas amassem a do Terra. Só que isso não é duplicável. O duplicável é a gente usar os folhetos da do Terra. Porque aí eu falo para a Mel também tem o folheto, ela vai lá e fala para a Isabel. A Isabel tem o folheto, ela vai lá e fala para o Jorge. O Jorge vai lá, pega o folheto. É duplicável, entendeu? Então a gente tem que agir de uma maneira que seja duplicável. Conectar as pessoas às ferramentas, ou seja, é isso que eu falei, né? Conectar as ferramentas que tem na do Terra. Então, hoje, gente, eu e o Alexandre, a gente tem por hábito, toda encomenda que a gente faz, pedir essa caixa de papéis. Tudo bem, a gente pode mandar por celular, mas eu sou velha, né, gente? Eu adoro papel, eu adoro pegar, riscar, revirar o papel, e algumas pessoas ainda são como eu. Então, vale a pena a gente ter um material para passar para as pessoas. Se a gente precisar, por exemplo, se eu quisesse mandar para Hiroko, tá? Que tá lá no Japão, né, Hiroko? Aí eu estou aqui, tá internacional. Hiroko tá lá no Japão. Minha amiga Ana, a minha amiga Miki que está no Japão. Eu estou aqui no São Bernardo, pertinho da Mel. Vai estar em São Bernardo, viu? Tem gente de tudo que é lugar, né? Mas tem gente aqui hoje de Portugal, tem gente do Japão que está aqui com a gente. Se quiser mandar para o Jorge, por exemplo, eu vou ter que mandar online. Mas se eu puder mandar perto e mostrar, melhor, tá, gente? Tá. A resposta tem que estar no material da empresa. Não adianta, gente, eu querer que eu seja a resposta das pessoas. Isso, vocês devem estar um pouquinho chateados comigo, algumas pessoas, eu já quero até pedir desculpa, mas as pessoas ficam pedindo no Telegram 20 vezes a mesma pergunta. Eles perguntam, qual óleo usa para dor de cabeça? A gente responde. Passa 10 perguntas, qual óleo a gente usa para dor de cabeça? E, gente, isso tem lá no Telegram, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu imprimi os e-books. Eu peguei todos os nossos e-books que tem no Telegram e eu imprimi. Porque quando eu quero consultar, eu tenho os e-books aqui na minha mão. E lá no Telegram tem um que eu amo. Esse aqui, ó, Guia de A a Z. É só você clicar lá no Telegram. Clica assim, ó, vou até mostrar para vocês. Provavelmente não são as pessoas que estão aqui que perguntam, porque as pessoas que vêm sempre na reunião sabem muito mais do que as outras, né? Mas assim, ó, lá no nosso Telegram, clica lá no nome do grupo. Aqui, ó. Clica lá no nome do grupo, ali Viva Mais, vai aparecer essa coisinha aqui.
Aí você clica em arquivos. E aí aparece todos os e-books. Gente, imprimam. Porque é muito bom, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, eu já vou direto aqui qual é o melhor óleo para dor de cabeça, tá? E fora isso, tem muito mais e-books lá que a gente pode aproveitar. Então, a gente tem que conectar as pessoas, a resposta tem que estar nos e-books, no material da empresa, não na Ana Paula. Porque a gente imagina que hoje a nossa empresa tem 3.300 pessoas. Imagina eu responder para essas 3.300 pessoas o dia inteiro. Nem eu, a Carla e o Alexandre, a gente não consegue fazer tudo isso. Então, tem que estar no material. E a gente tem que treinar as pessoas que estão com a gente a procurarem no material. Então, às vezes, quando eu entro lá no Telegram, eu digo, gente, essa resposta está lá no e-book que está lá em cima. Então, as pessoas não devem achar muito simpáticas, porque a Carla ainda responde, a Paulinha está lá, responde. Mas eu normalmente provoco as pessoas para irem lá procurar, porque fica mais fácil das pessoas se tornarem independentes. Imagina, 4 da manhã você tem uma dor de barriga e não sabe o que usar. Você pode ir lá procurar no e-book, né? Não precisa que alguém responda. Provavelmente 4 horas da manhã não vai ter alguém para responder. Gente, então o importante é a duplicação. É você fazer de uma forma que as outras pessoas possam fazer também. Por exemplo, a Mel deu uma aula maravilhosa hoje, que é super duplicável, né? Ela ensinou as pessoas a usarem, a cozinharem, e as pessoas vão poder duplicar também, tá? As pessoas vão poder cozinhar em casa e vão poder ensinar a receita para as pessoas. Então, ali no GoPro diz assim, ó, no marketing de rede, não interessa o que funciona, não interessa o que funciona, interessa o que é duplicável. Então, às vezes, a gente quer criar coisas diferentes para crescer. Não interessa. Interessa o que é duplicável. O que eu vou poder fazer, o que a Mel vai poder fazer, o que o Jorge vai fazer, o que a Isabel vai fazer, tem que ser aquilo que vai poder ser duplicável. A gente às vezes quer criar, né? Não, eu tive uma ideia aqui sensacional, mas se ela não for duplicável, não vai funcionar. Usar ferramentas ao invés da própria sabedoria. Excelente, são as nossas ferramentas que na do Terra, gente, se vocês clicarem lá em Power Success, né? Lá no link lá, primeira página, quando entra do Terra, antes de vocês colocarem o ID de vocês, clica lá na barra materiais ali em Power Success, tem todos os e-books e lá tem muito vídeo. Se for no YouTube colocar vídeos do Terra, tem tanta coisa maravilhosa para a gente assistir. É assim, ó, é uma universidade, dá para a gente ficar meses e meses só no site da Terra sem sair, tá? Os profissionais, então, lembra que tinha os posudos, tinha os... Me ajuda. Eram os posudos, os amadores e os profissionais. Então, aqui ele fala, os profissionais usam outros distribuidores para darem as informações ao invés deles mesmos. Então, assim, o que é legal na nossa equipe? Todo mundo fala, né? Então, por exemplo, esses dias a Mel chamou alguém para falar, a Cris, no dia dela, também chamou a Lizê para falar. A quinta-feira nós vamos ter a Miriam Escher, que é uma doutora, que vai falar. A gente quer que todo mundo da equipe fale, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, ensinem as pessoas da rede de vocês a falarem. E não só isso, deem oportunidade para que elas falem. As pessoas precisam se desinibir e precisam se soltar. Gente, eu espero que a Carlinha, não sei se a Carla está aí hoje, mas a Carlinha é o meu maior exemplo. A Carlinha, até 3 meses atrás, ela era toda encolhida, ela não tinha o hábito de falar, ela, claro, ensinava as pessoas, resolvia todos os problemas, mas a gente começou a botar ela na linha de frente. Carla, você vai fazer uma live comigo, você vai falar hoje hoje ela está assim, solta. O que acontecia? Ela não cadastrava. Hoje em dia, a Carla cadastra aos montes. Outra experiência maravilhosa que a gente teve foi a Cida, né, que trabalha aqui na clínica, que ela também estava travada. E, de repente, com esse negócio de começar a falar e fazer, essa semana ela já cadastrou 4. Então, gente, a hora que solta, que destrava, vai, tá? E quando a gente destrava, a gente ajuda as pessoas que estão embaixo da gente a destravarem também, tá? Os profissionais trazem paixão, entusiasmo, animação e crença. Então, faça da paixão, do entusiasmo, da animação e da crença as suas prioridades. Convide de forma profissional e deixe que os terceiros cuidem do resto, tá? Crie a sua história. Tá, mas Ana, como é que eu vou fazer minha apresentação? Eu não sou uma pessoa de falar, não sou uma pessoa, né?
Tem gente assim, eu confesso para vocês, até 3 anos atrás, eu detestava dar aula. Vocês vão achar que eu estou mentindo, tá? Mas eu detestava dar aula. Eu queria me ver mal, era me colocar para falar em público. Falar com câmera, podia me botar para falar com câmera, que tá lá a câmera parada. Eu acho que era o medo do feedback, né? Então, como eu falava para a câmera, não estava nem aí, a câmera não ia responder nada. Mas falar para público, eu tinha assim, ó, passava muito mal. Até que a minha filha assumiu a diretoria da Boss e me botou para falar num congresso lá, e eu fui obrigada a falar, e aí desencadeou, né? Desencantei. E com a do Terra, eu tive que me acostumar a falar, ensinar, porque se eu quero crescer na do Terra, eu tenho que ensinar as pessoas a falarem. Então, gente, todos vocês que estão aqui, vocês podem ter certeza e já comecem a se preparar, porque vocês vão falar, tá? A gente quer muito todo mundo falando aqui. Como que eu me preparo, tá? Vocês criem a sua história. Peguem o seu passado, as coisas de que vocês não gostavam no seu passado e como o marketing de rede apareceu para resgatar e os resultados e como você se sente com o futuro. A minha história que eu gosto de contar é que eu queria me aposentar, né? E eu já estou fazendo odontologia há 38 anos e o meu marido eu dizia assim, Alexandre, eu já estou cansada, estou louca para me aposentar, curtir meus netos. E ele educadamente dizia assim, Ana, o Pitangui trabalhou até os 90. E eu dizia, tá doido, 70 anos fazendo odontologia, o corpo não aguenta, né? E foi aí que apareceu do Terra, que hoje eu tenho uma aposentadoria, que no momento em que eu quiser para a odontologia, eu tenho uma renda maravilhosa, tá? Então, essa é a minha história. Mas cada um de vocês tem que ter a história de vocês. Como vocês conheceram e o que mudou na vida de vocês, né? Eu tenho uma outra história também, que minha mãe recente tinha morrido, eu estava tomando tarja preta, mas eu tenho as minhas histórias. Claro que de vez em quando eu até conto a história do Dave Stoyer, que o filho dele tinha enxaqueca, mas o que tem que vocês fazer é cada um de vocês ter a história de vocês. E o Eric Worre, ele conta, é muito engraçado, esse que escreveu o GoPro, e convido todos vocês a lerem, porque é maravilhoso. Aliás, eu estou com uma pilha de livros aqui que eu estou lendo, assim, maravilhosos, né? Porque se a gente quer fazer o mercado, primeiro eu me aprofundei em conhecer os olhos, e agora eu tenho me aprofundado em saber como fazer um mercado que eu nunca fiz. Para mim, fazer odontologia, ter sucesso na odontologia, gente, eu tive que estudar 5 anos de faculdade, fiz 3 especializações, nossa, foram 10 anos estudando. Aqui no marketing de rede está bem mais fácil, né? Então, eu me aprofundei nos olhos e agora eu tenho estudado muito essa questão do negócio. Então, o Eric Worre, ele fala assim, que ele gravou o discurso dele e escutou. Ele disse que estava horrível. Então, vocês podem fazer isso no celular hoje, né? Gravem vocês dando aula. Ele falou, estava horrível. Então, gravei de novo até que ficasse bom. Ele foi gravando até que o discurso dele ficasse bom. Ao final, eu tinha um áudio com a minha apresentação, que eu ouvia sempre no meu carro. Devo ter ouvido umas 500 vezes. E a esta altura, eu já tinha memorizado. Então, assim, se a gente quer, tá, o que está dando errado que eu não estou cadastrando gente? Lembra que a gente falou? É o mesmo produto para todo mundo. É o mesmo plano de pagamento para todo mundo. Se tem gente no Brasil ganhando 800 mil reais, então o produto é bom e o plano de pagamento é bom. O que precisa mudar é o único diferencial. Somos nós. Então, peguem o discurso de vocês, que vocês falam para as pessoas, gravem e assistam, até vocês acharem assim, não, agora tá legal o meu discurso. Agora ficou bom. Eu me lembro que logo que eu comecei a dar palestra, eu ficava meio chateada, às vezes que eu chegava em casa, o Alexandre disse assim, tu não pode mais falar isso. Não, tu tem que parar de falar isso. Não, tu exagera naquilo. E ele foi me corrigindo, era o meu gravador, sabe? Ele ia me dando feedback. Não, tá ruim aqui, tá mal ali, melhor aqui. Isso foi muito bom, porque foi melhorando. Eu não tinha assistido, eu não tinha lido o livro ainda, senão eu tinha gravado para me assistir, tá, gente? Mas com certeza, essas alturas eu já dei mais de 500 palestras já, né? Nesses últimos 2 anos. Ano passado a gente estava todos os dias. Então, assim, façam isso. Se vocês têm um pouquinho de receio de não falar bem, ou vocês acham que falta alguma coisa, ou vocês estão falando e não estão cadastrando, tem alguma coisinha faltando. Treinem o discurso de vocês, tá bom? Resumindo, você é o mensageiro e não a mensagem. Então, o importante não somos nós, são os olhos, é o produto, é a empresa que a gente está trabalhando, tá? Aprenda a contar a sua história de maneira que quem estiver ouvindo fique curioso para ouvir mais. A história da gente tem que estar interessante.
Não pode ser uma coisa que a pessoa diz, ai, que coisa chata, ela não vai terminar. Se a pessoa começar a bocejar, prepara uma outra história. Quando se trata de se apresentar a um grande público, o segredo é a preparação. Ele conta que ele foi convidado para falar num evento gigantesco e que ele estava muito nervoso. O que ele fez? Ele preparou o discurso dele e ele ficou repetindo aquele discurso milhares de vezes. Aí ele fala assim, quando você está preparado, você se diverte, tá? Então, assim, quando você está preparado, é muito mais fácil fazer. Ontem, eles me avisaram no dia que eu ia participar do CPTG. Quem assistiu ontem CPTG aqui do Brasil, eu fiquei sabendo, assim, umas 4 horas antes que eu ia falar. Confesso para vocês que subiu um nó na minha garganta aqui, porque eu disse assim, mas o que eles querem que eu fale? Mas o Paulo Benter foi muito sábio. Ele falou, nós vamos fazer um ensaio antes. Então, ele falava assim, eu vou fazer a pergunta tal. Aí a gente falava e disse, não, eu quero que tu fale diferente, muda. Não quero que tu fale isso. Não quero. Então, quando a gente chegou lá, a gente estava treinado para responder. Alguns deram umas furadinhas, deram umas roubadinhas na resposta alheia. Mas, em geral, a gente falou o que estava combinado. Então, estava todo mundo mais tranquilo, sabe? Então, foi muito bom. Então, gente, se preparem. É muito fácil a gente apresentar o produto. E é tão fácil que a do Terra triplicou de tamanho nesses últimos 4 meses. Então, gente, se tem gente cadastrando, a gente também pode. Ninguém é melhor que ninguém. O cara que eu conheço que mais está ganhando dinheiro na do Terra, ele era vendedor de sanduíche na praia. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, fica fácil você falar porque você é dentista. Não, o cara que ganha muito mais do que eu, ele era vendedor de sanduíche na praia. Então, assim, cada um vai usar da sua habilidade, né? Claro que às vezes eu uso um pouquinho a minha área clínica, porque é a experiência de vida que eu tenho, minha vida inteira eu só fiz isso, então eu uso um pouquinho do conhecimento da minha área clínica. Ele com certeza usou das habilidades de venda que ele tinha, a Mel usa a culinária que ela sabe muito, então cada um vai usar a habilidade que tem, né? Por exemplo, eu sei de uma menina que bombou na do Terra, que ela ofereceu para as fábricas de sorvete os óleos essenciais. Então, assim, cada um vai achar o seu caminho, mas usem de uma forma simpática. Uma das coisas que o Alexandre usou quando ele falou a última vez é a gente não ser um caçador, né? Ser um plantador, um fazendeiro, né? Não ser um caçador. A coisa mais chata que tem, gente, eu não sei se vocês têm essa recordação, mas eu odiava o pessoal que vendia Herbalife. Eles grudavam na gente no início. Você ouvia que alguém vendia Herbalife, eu corria. Porque as pessoas se grudavam na gente, queriam empurrar aquele raio daquela Herbalife. E ficou no início até meio chato. O que eu costumo fazer com os olhos, quando eu estou perto de alguém, eu pego um olhinho, tipo um cítrico, que todo mundo gosta, começa a cheirar, começa a passar as pessoas. Que cheiro bom, o que é isso? Você quer experimentar? E aí a gente compartilha. O compartilhar os olhos faz com que a gente não seja chato, a pessoa tem o desejo de conhecer, tá? E a mesma coisa no Instagram. É o que a Mel tá fazendo. Por exemplo, ela vai dar receitas, imagina, a última coisa que eu posso fazer é dar receita, minha comida não dá certo. Mas a Mel é o talento dela. Ela vai dar receitas, ela vai falar de uma área que ela sabe muito. E quem é que não vai querer assistir, gente? Eu que não sei cozinhar, tô louca para assistir, para aprender a cozinhar com a Mel, tá? Então, cada um, eu tenho certeza que todos vocês têm talentos maravilhosos. Uns em venda, a Isabel é professora, ela pode ensinar maravilhosamente bem. Cada um, a Carla é uma nutricionista maravilhosa. Daqui uns dias nós vamos querer escutar a Carla aqui também, porque ela fala muito bem de nutrição. A gente tem assim, gente, todo mundo que está aqui. Aí eu escutei o Davi Barbuglio falando, gente, ele fala muito bem. Nós vamos querer o Davi daqui uns tempos falando da parte do negócio. Gente, todos nós temos habilidades. Desenvolvam essas habilidades de uma forma que não seja chato. Nós somos 10 em ponto. Vou contar uma última historinha bem rapidinha. A minha neta, ela gosta muito de escutar no... Deixa eu ver como é o nome no Spotify. No Spotify, ela gosta de escutar historinhas para dormir. E esses dias eu escutei uma historinha muito legal. Ela tá aqui, ela. E esses dias nós escutamos uma historinha muito gostosa antes de dormir, que eu achei que era bem interessante para nós fazermos o Terra. Era um príncipe que ele queria casar.
Então, faziam bailes e bailes, não sei se vocês conhecem essa história, faziam bailes e bailes e punham ele para conversar com as princesas. Mas cada vez que ele começava a conversar com uma princesa, ele não parava de bocejar. E foi muito interessante, porque passavam várias e várias princesas e ele ficava bocejando, bocejando, já estava todo mundo ofendido com ele. Ele resolveu pegar um trem e viajar, porque ele falou assim, olha, não tem ninguém aqui que me interesse. Ele bocejava, ficava todo mundo bravo com ele. E ele se sentou num trem e a pessoa que estava sentada do lado dele estava lendo. E eles começaram a falar sobre o livro. E assim foi que ele começou a viajar com ela e ele ficava perguntando onde é que ela estava indo. Ah, casualmente eu estou indo para lá, e ele se apaixonou por ela e acabou casando com ela. Porque ele não parava de conversar com ela, ele adorava conversar com ela e ele descobriu que quando conversava com ela, ele não bocejava. Então, assim, ó, que a gente possa ser a princesa que não faz os outros bocejarem. Essa é a maior receita, né? É a gente preparar a nossa conversa de uma forma que seja muito agradável, que a gente não seja aquelas pessoas que fogem, que só vai falar de olhos, né? Eu me lembro que a gente foi passar o fim do ano num lugar e até alguém falou assim, se sentar do lado da Cris ou da Ana Paula vai ter que escutar sobre olhos. Então, eu e a Cris combinamos a gente não falar sobre olhos, até que alguém perguntasse. E foi um sucesso. Quando nós saímos de lá, ela já cadastrou uma das pessoas que estavam lá conosco, a outra já estava cadastrada, estava usando, todo mundo se interessou. Então, gente, quanto menos a gente forçar a barra, a gente tem que ser pessoas agradáveis e treinar muito bem o nosso discurso. Eu tenho certeza que todos vocês têm esse potencial maravilhoso. Então, eu vou terminar, porque já passou da hora, né, com a historinha do príncipe que bocejava, e dizer para vocês que segunda-feira tem Paula Dariva e Carla. Terça-feira tem Cris Batista, que ela sempre dá educação continuada. Quarta-feira eu vou falar sobre pele, como cuidar da pele com óleos essenciais. Então, eu tenho certeza que todos esses assuntos interessam para as amigas de vocês, né? Sexta-feira que vem você vai falar sobre o quê mesmo, Mel? Não sei, aceito sugestões, se alguém quiser. Tá. Eu posso fazer de introdução, o que tu achar melhor, Ana. Sobre? Introdução do kit? Quinta-feira também. Pode ser introdução do kit, que a semana que vem vai ser o único dia que vai ter introdução ao kit, é na sexta. Porque na quinta vai ter a doutora Miriam Escher falando sobre meditação e óleos essenciais. Gente, eu fiz uma imersão em meditação, mudou a minha vida, tá? Então, convido todas vocês para estarem. Na quinta-feira também vai ser a doutora Miriam Escher. Gente, vai ter sempre assuntos maravilhosos. Convidem os amigos de vocês para que eles possam se interessar. Em breve, todos vocês estarão falando, pode ter certeza aqui para nós, tá? A ideia é sempre ficar convidando pessoas diferentes para não se tornar sempre igual. Então, sexta, abertura do kit, pode ser, Mel? Eu vou ver se eu faço um cronogramazinho dessa semana, vou ver o que a Cris vai falar e mando para vocês amanhã. A Cris está dando uma dica de fazer os de óleos infantis. A gente já teve, a gente repete. Como usar óleos infantis. Desde tu podia preparar esse, o que tu acha? A gente manda e-book depois para ela, mas depois a gente fala. De repente, a Desi, na outra semana, vai falar como usar com os óleos infantis. Eu sabia que você ia falar isso. É a tia Desi, Nicole. A Nicole é a tia Desi. Desi. Então, assim, não para a semana que vem, para outra, tu prepara esse para nós na quinta-feira? Sem ser essa semana agora, na outra? Porque essa quinta-feira tem a doutora Miriam Escher. Então, não nessa quinta-feira, na outra, você prepara para nós como usar os óleos em criança? Preparo. Vai me botar para estudar. Obrigada. Ótimo! Eba! Gente, mas eu queria escutar todos vocês. E Mari, vai se preparando que eu vou querer te escutar com aquela de limpeza de casa também. Então tá, gente. Espero vocês segunda-feira, todo mundo aqui de novo. Isabel vai se preparando também. Beijo!